Olá, seja bem-vindo ao vídeo aula para curso de encarregado líder na Ponto Seguro Gerenciamento de Risco. Neste vídeo aula você verá os seguintes conceitos: A. Cenários. B. Liderança, conceitos essenciais. C. Liderança em 3 dimensões: pessoal, técnica, relacional. D. Liderança e segurança, responsabilidade civil e criminal. E. Tomada de decisão. F. Visão sistêmica. G. Comunicação efetiva. H. Abordagem e feedback. Negociação e gestão de conflito. E. I. Equipes de alto desempenho. Iniciamos a nossa videoaula através da visão de cenário. Conceito de cenário. Temos uma foto do aeroporto de Saint-Martin. Os aviões impressionam a todos os que estão na praia, onde passam um segundo antes de tocar a pista do aeroporto. Paraíso para banhista que desfruta de uma bela praia tropical, e para os fanáticos da aviação que ficam horas e horas observando as arrasantes dos gigantescos aviões comerciais. Teste de percepção para você que é encarregado chefe de turma. Quantos aviões apareceram na apresentação? 8. De qual empresa é o avião com vista externa que está com o trem de pouso recolhido? Nenhuma. Qual a cor predominante do avião da Continental? Branca. Conclusão: para ser agente de inspeção ou para ter uma visão de cenário como chefe de turma, é necessário ter uma percepção aguçada. Inspeção de segurança, uma tarefa importante para um chefe de turma, encarregado líder. Definição: é a observação visando identificar fatores de riscos que podem comprometer a condição segura de trabalho. Por que inspecionar? Para saber se as tarefas estão sendo executadas com segurança, para incentivar a prática da execução do trabalho com segurança, para verificar se os procedimentos estão padronizados. Inspeção de segurança: identificar fatores de risco, sugerir controles para os fatores de riscos identificados. O que inspecionar? Condições física e psicológica da equipe, planejamento da tarefa, EPIs e EPCs, ambiente de trabalho, instalações elétricas, sanitárias, subestações, almoxarifado, escritório, armazenamento adequado e disposição de materiais e equipamentos no pátio e nos veículos. Vantagem da inspeção: troca de ideias e informações, atualização dos empregados com respeito a métodos, saúde e segurança no trabalho, eliminar, diminuir improvisações na execução das tarefas, verificar se as medidas preventivas foram adotadas e se foram suficientes. Continuação: facilitação na aplicação concreta do método técnica, esclarecendo possíveis dúvidas. Formação do espírito prevencionista nos empregados. Manter os gerentes informados sobre as condições de segurança nas equipes. Aguçar o espírito crítico para mudança comportamental. Diminuir a ocorrência de acidente no trabalho. Critério geral para acompanhamentos. O inspetor
qualidade de carregado líder deverá preparar os EPIs necessários: capacete, óculos, luva de vaqueta e botina para o acompanhamento de ISPE, ou seja, o IPA ou índice de segurança praticado na sua equipe. Como é que está o seu indicador? Então, deverá se apresentar à equipe e informar o objetivo do acompanhamento. Deverá verificar o estado de conservação de todos os equipamentos, EPIs, EPCs utilizados no serviço acompanhado. Dar retorno para a equipe quando do término do acompanhamento de campo, observando os seguintes pontos: parabenizar a equipe pela execução da tarefa, levantando os pontos positivos observados. Junto ao grupo, levantar as falhas cometidas e as ações para eliminação das mesmas. Abrir um espaço para a equipe apresentar as dificuldades encontradas na sua empresa, no local de trabalho. Observação: no caso de contratadas, usar o mesmo procedimento sempre que possível. Preenchimento da guia de inspeção. Duração: considera-se a duração da inspeção o tempo efetivo de acompanhamento da equipe. Assinatura obrigatória: agente de inspeção, supervisor do processo, encarregado líder, gerente somente quando ocorrer falhas. Assinatura obrigatória: agente de inspeção, supervisor de processo, que acompanha a parte operacional, gerente somente quando ocorrer falhas. Inspecionados: pessoal próprio, colher a assinatura de todos os componentes da equipe. Inspecionados: contratado, colher a assinatura do supervisor ou encarregado eletricista que cometeu alguma falha. Tempo de arquivamento das guias: 3 anos. Preenchimento: todos os campos deverão ser preenchidos antes da assinatura dos inspecionados. Quando for encontrado falha, essa deve ser marcada no verso da guia e justificada descritivamente as partes da frente das guias. Os campos em branco no verso e parte de frente dos guias devem ser anulados antes da assinatura dos inspecionados. Plano de ação: deve ser preenchido caso ocorra falha gravíssima, grave ou leve. No caso de ocorrência de falha gravíssima e grave, a reunião deve ter a participação do gerente, agente de inspeção, supervisor e inspecionado que cometeu a ação errada. No caso de ocorrência de falha leve, a reunião deverá ser somente com o supervisor da área. Ações corretas que, se não cumpridas, gerarão as ações erradas gravíssimas. Atenção, encarregado líder. Então veja bem: inspecionar poste corretamente antes de subida, madeira, concreto, aço. Vamos ver. Então veja bem, madeira. O que nós devemos levar em consideração? Verificar o estado geral de sanidade do poste. Primeiro, avaliação visual. Segundo, teste de percussão, martelo. Terceiro, escavar 20 centímetros na base do poste. Quarto, testar a base do poste com estilete. Concreto: verificar visualmente se a base está quebrada ou se existe ferragem exposta. Caso positivo, avaliar a extensão do dano. Aço: verificar o estado geral de sanidade do poste, observando a existência de ferragens. Engastamentos: em terreno erodido, detectar visualmente o carregamento de solo junto à base do poste devido à água corrente, instabilidade do próprio terreno ou ação danosa de terceiros. Fazer escavação de 40 centímetros nos locais suspeitos e verificar a existência de vazio ou má compactação do terreno. Em profundidade incorreta, verificar a placa metálica de característica do poste, distância da placa ao solo, poste de 10 metros igual a 2,40
2 metros e 40 centímetros. O de 11 metros, 2 metros e 30 centímetros. O de 12 metros, 2 metros e 20 centímetros. 13 metros, 2 metros e 10. Verificar essa distância para ver se não tem problema de profundidade. Exemplo de inspeção. Passo 1. Avaliar visualmente. Passo 2. Testar com martelo, bola. 3. Escavar a base para ver se há alguma parte podre. 4. Usar estilete para fazer retiramento, ver se ela está condenada. Passo 5. Subir no poste. Inspeção externa, pé de poste. Linha de afloramento. Ataque inicial, permitida a subida. Ataque médio, permitida a subida, notificar. Ataque intenso, não é permitida a subida sem estaiamento. Amarrar a escada manual ou a do tipo A para escalada, não sendo possível, excepcionalmente, mantê-la segura por outro empregado, com a linha de vida ancorada fora da escada. Nós podemos ver também a instrução de trabalho da Enel para utilização de escadas, que vão deixar a referência para você, encarregado líder de turma. Colocar a escada na posição mais favorável para o serviço, mantendo seus pés afastados de aproximadamente 1/4 do comprimento utilizado. Em parede de ligação com empadrão, ferragem de escada deve encostar sob a amarração secundária, onde após o teste deve ser amarrada. E agora com padrão novo, nós vamos mostrar para vocês a instrução de trabalho que deve ser seguida, que é o suporte de apoio para não utilização de padrões ou áreas que não tem como fazer um ancoramento da escada de forma segura. Método de amarração: poste sem rede telefônica. Contornar o poste com a corda, colocar à frente da escada e com o movimento ondulado da corda fazê-la passar por sobre uma das extremidades superior da longarina, de modo a ficar apoiado sobre as ferragens. Completar a amarração ao som dos primeiros degraus inferior da escada e executar o nó paulista reforçado. E também você deve hoje estar atento à instrução de trabalho número 8 para ancoragem e acesso correto, coordenado de acordo com a instrução de trabalho da Enel. Método novo com gancho com o topo da escada. Com a instalação de um novo gancho na extremidade superior da escada, lado direito, dá-se uma laçada com a corda na longarina da foto 1. Ao lado esquerdo, deixando o seu laço voltado para trás. Encosta-se a escada no poste utilizando a vara de manobra. Pesca-se a laçada dessa corda por trás do poste, direcionando-a para o gancho do lado direito da longarina. Foto 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Feito isso, utiliza-se a vara de manobra direcionando a corda novamente para a longarina da escada do lado esquerdo, foto 6. Arremata-se a corda do solo com um nó paulista. Esse procedimento está declarado a nível de empresas nacionais, mas para efeitos de você que vai trabalhar para o Grupo Enel, vamos seguir os conceitos da instrução de trabalho número 8 de Infraestrutura e Redes Brasil que você tem nesse curso. Verificação desse procedimento através do procedimento operacional padrão nível Brasil. POP. Bom, o que trata esse procedimento por algumas empresas: amarração de escada extensível no procedimento da CEMIG. Executante, 2 pessoas
Norma aplicáveis, todas. Processo, construção, manutenção, operação de redes. Ferramentas e materiais, escada extensível, corda para amarração e bastão de manobra com cabeçote universal. Demais ferramentas, materiais e equipamentos não citados acima e necessário à execução da tarefa deverão ser listados durante a preparação para a execução do serviço. Principal risco: queda. Antes da execução da tarefa, deve-se realizar o planejamento, identificando e analisando demais riscos, eliminando ou aplicando seus respectivos controles ou providências cabíveis conforme procedimento específico. Observação: é proibido subir em escada manuais extensíveis sem antes amarrá-la de topo na estrutura, com exceção da amarração de escada em estrutura de iluminação especial, cujo método está descrito em procedimento específico. Descrição da tarefa: amarração da escada. Em poste sem obstáculo, a amarração poderá ser feita utilizando-se do método Éder Caldeira, sem utilização do gancho, foto 1, ou utilizando o gancho já fixado no topo da escada, foto 2. Em poste com obstáculo, árvore, ramal de ligação, cabo de telefone, etc., é necessário que a escada já esteja adaptada com gancho no alto da longarina e deve-se fazer a amarração utilizando o bastão de manobra para guiar a corda e fazer a sua transposição sobre obstáculos. Foto 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos ver. Içar a escada com uma sobra na corda para ser pescada pelo bastão. Pescar a corda com o bastão. Contornar o poste levando a corda com o cabeçote. Foto 6. Foto 7. Passar a corda no gancho. Foto 8. Abraçar o poste com a corda. Finalizar a amarração da escada com nó paulista, dando nos seguintes degraus inferiores, conforme o modelo tradicional. Observação: no caso da escada extensível de madeira, deve-se fazer a adaptação de gancho no alto da longarina, da mesma forma recomendada para a escada de fibra de vidro. Proceder à amarração no poste conforme recomendação acima. Lembrando vocês que trabalham para a empresa do Grupo Enio que o procedimento que deve ser seguida é a IT-08, que trata sobre trabalho em altura e utilização de escadas. Vamos verificar o segundo procedimento operacional padrão, diversos no Brasil. Lembrando que você que faz o curso de encarregado líder poderá apropriar a sua certificação em qualquer região do país, portanto deve receber informações completas sobre os procedimentos utilizados a nível Brasil. Então, vamos ver. Circuito BT e padrões. Executantes 2 pessoas, norma aplicada todas, processo operações de rede, ferramentas e materiais, linha de vida, corda de nylon, dinamômetro de mola, gancho para dimensionamentos, escada extensível, bastão ou vara telescópio de manobra com cabeçote universal, EPIs e EPC. Principal risco: queda. Antes da execução da tarefa, deve realizar os seus planejamentos, identificando, analisando demais riscos, eliminando ou aplicando seus respectivos controles ou providências cabíveis, conforme procedimento específico. Observações: inspecionar visualmente a parede, o telhado, a laje, toda a área onde o pontalete está engastado, com o intuito de verificar possíveis trincas, rachaduras, defeitos na estrutura que possam indicar falta de resistência mecânica
do pontalete foto 1. Conforme a ND 5.1, página 9.3, o pontalete deverá estar fixado no máximo a 600 mm da borda do telhado ou laje. Caso a distância for maior, seja padrão novo, a ligação não poderá ser executada. Caso o padrão já esteja ligado, a distância exceder 600 mm, verificar a possibilidade de executar a tarefa utilizando escada veicular ou cesta aérea. Se não puder fazer o uso de escadas veiculares ou cesta aérea, notificar o cliente para regularizar o padrão e não executar a tarefa. Se o pontalete tiver sido construído dentro da norma e não for possível fazer a instalação da escada somente devido à existência de telhas, notificar o cliente para retirá-la de forma que a escada possa ser apoiada na laje ou parede com segurança e a tarefa possa ser executada em outra data, de acordo com a foto 2. Foto 1. Se a amarração da escada puder ser feita no pontalete sem outros empecilhos, efetuar o teste de resistência mecânico do pontalete utilizando a corda para teste de padrão dinamômetro. A corda para a linha de vida deverá ser presa na escada manual ou escada giratória, somente através de mosquetão em aço dupla trava rosqueável e ficar independente da corda de amarração da escada. Caso o ramal de ligação seja WPP, efetuar sua desconexão da rede do poste antes da amarração da escada junto ao pingadouro. Efetuar a mesma operação nas situações que envolverem condutores escapado, conexão sem isolamento ou risco de curto-circuito no posicionamento da escada. Atentar para o correto posicionamento da escada manual ou giratória, verificando degrau, desníveis, rampa e outros obstáculos. Descrição da tarefa. A. Caso possa utilizar escada manual. Com o auxílio de bastão vara de manobra, encaixar o gancho da corda para teste mecânico na armação secundária ou olhar do pontalete. Fazer teste de resistência mecânica do pontalete. Se no solo, preparar a corda de amarração da escada deixando uma volta sobrando conforme ilustrado na foto 3. Apoiar a escada no pontalete baixo da armação, foto 4. Importante vocês ter essa informação a nível geral em diversos estados do país, diversas empresas de distribuição, sendo que você que trabalha para a Enel usar o procedimento IT08 para utilização de escada e demais provimentos das recomendadas infraestrutura e redes Brasil da Enel. Vamos ver o mais um POP relacionado a trabalho de forma geral no quesito utilização de escada, amarração da escada em padrão, instalação em parede. Vamos pular esse processo, ferramentas e materiais e vamos direto ao assunto. Observações: utilizar esse método somente na situação em que não for possível de cesta aérea ou escada veicular, que é o Scalander. Preferencialmente utilizar o olhar para amarração da escada no padrão, caso houver. Efetuar o teste de resistência mecânica no padrão toda vez que for intervir a amarração secundária ou olhar para amarração de corda para posicionamento de escadas. A corda para a linha de vida deverá ser presa na escada somente através de mosquetão em aço dupla trava rosqueável e está independente da amarração da escada. Caso o ramal de ligação seja WPP, efetuar a desenergização do ramal antes da amarração da escada junto ao pingadouro. Efetuar a mesma operação nas situações que envolverem condutores desencapados ou em conexão sem isolamento e com risco de curto-circuito no posicionamento da escada. Atentar para o correto posicionamento da escada, verificando degrau, desnível, rampa e outros obstáculos. Descrição da tarefa: efetuar o teste de resistência mecânica no padrão utilizando bastão de manobra ou vara telescópica, gancho para dinamômetro e dinamômetro de mola,
foto 1. Içar e posicionar a escada na parede, já provida da linha de vida, de modo que a sua ponta se encaixe abaixo no olhar para a amarração da escada ou armação secundária. Precaver-se se não forçar a curva de 45 graus no posicionamento da escada ou danificar e obstruir os condutores do pingadouro. Utilizar o bastão vara de manobra, encaixar na armação secundária, olhar e gancho já provido de corda para teste mecânico, de forma que a corda fique sobre a escada foto 2. Amarrar a corda de teste mecânico na base da escada, travando os movimentos da escada através do nó paulista reforçado ou nó de cadeira foto 3. Bora para o processo. Foto 1. Ancoragem da escada, amarração, nó paulista, amarrar a corda na linha de vida na base da escada, munido dos EPIs necessários à tarefa, escalar a escada utilizando trava-quedas, posicionar-se na escada, executar os serviços, descer da escada sempre utilizando trava-queda, desamarrar as cordas, retirar o gancho de amarração secundária ou olhar, recolher a escada e armazená-la, utilizando bastão vara de manobra, retirar o gancho para dinamômetro e realinhar os condutores do pingadouro caso esteja desalinhado, recolher materiais e equipamentos. Fim desses processos do POP. Adiante. Usar corretamente o conjunto cinta para paraquedista, talabarte, trava-queda, corda devida e estropo anti-queda. 1. Uso correto do cinto paraquedista. Inspecionar o conjunto anteriormente ao uso, correias de nylon, ferragens, costura, etc. Vestir corretamente o equipamento, ajustar as correias inferiores e superiores, engatar todas as fivelas do cinto, fixar mosquetão de alumínio de trava-quedas envolvendo os 4 alças do cinto paraquedista, uso correto do talabarte, inspecionar a corda, proteção mecânica e as ferragens, inclusive o travamento dos mosquetões anteriormente ao uso, fixar corretamente o talabarte no cinto paraquedista, o uso do talabarte é obrigatório sempre que o eletricista se posicionar para a execução de qualquer tarefa. Uso correto do trava-queda. Inspecionar o trava-queda, corda e ferragem, inclusive travamento, anteriormente ao uso. O eletricista deve evitar deslocamento, caminhar com trava-quedas preso ao cinto. Instalar corretamente o trava-queda na linha de vida, observando o correto posicionamento da alavanca de travamento quando na subida e descida. Uma vez instalado o trava-queda, esse só poderá ser retirado quando da descida do eletricista ao solo. Uso correto da linha de vida. Inspecionar a linha de vida e os mosquetões de aço anteriormente ao uso. Instalar a linha de vida em ponto fixo seguro. O primeiro ponto de ancoragem não poderá ser retirado durante a execução da tarefa, somente quando da retirada definida da linha de vida. Caso necessário, outro ponto de ancoragem poderão ser criados, de acordo com a questão do trabalho número 08 que você deve estudar. Realizar teste de ausência de tensão nas ferragens e aterrá-las. Assunto da continuação deste vídeo aula. Já voltamos